Pense por um instante e responda para si mesmo. Você sente que está realmente vivendo segundo os ensinamentos de Deus? Ou será que, sem perceber, algumas áreas da sua vida estão desconectadas da vontade divina? Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Alma Avivada, um canal feito para fortalecer a sua fé e te ajudar a viver plenamente na presença de Deus. Hoje vamos falar sobre um tema que pode transformar completamente sua vida: como aplicar os ensinamentos divinos no dia a dia. E eu já te adianto, a última revelação que vamos compartilhar neste vídeo pode mudar a forma como você enxerga sua caminhada cristã. Então já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque aqui você vai encontrar conteúdos que edificam a sua vida e fortalecem sua comunhão com o Pai. Comente aqui embaixo: eu quero viver segundo a vontade de Deus, para declararmos juntos esse compromisso. Agora, antes de começarmos, vamos fazer uma breve oração. Feche seus olhos, levante suas mãos e receba essa bênção. Senhor Todo-Poderoso, estamos aqui diante de Ti, buscando sabedoria para viver segundo a Tua palavra. Abre a nossa mente e o nosso coração para que possamos compreender os Teus ensinamentos e aplicá-los em nossa rotina diária. Que este vídeo seja um instrumento do Teu amor, trazendo transformação e despertamento espiritual. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Agora que já pedimos a direção de Deus, vamos mergulhar nesse assunto tão essencial para a nossa caminhada cristã. A palavra de Deus não foi feita para ficar na teoria. Quantas vezes ouvimos sermões poderosos, lemos passagens da Bíblia e sentimos o coração arder, mas no dia seguinte, seguimos a vida como se nada tivesse mudado. O problema de muitos cristãos não está em conhecer a palavra, mas em vivê-la. A Bíblia nos ensina em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Isso significa que ler e ouvir não basta. Precisamos colocar em prática aquilo que aprendemos. Imagine que você recebe um presente valioso, mas o deixa guardado no fundo de uma gaveta. Isso faz sentido? Claro que não. Assim acontece com a palavra de Deus quando não a aplicamos em nossa rotina. E aqui vem a primeira grande reflexão para você. Em quais áreas da sua vida você sente que ainda não está vivendo segundo a vontade de Deus? Comente aqui nos comentários se sentir no coração e compartilhe seu compromisso de mudança. Agora, vamos entender como trazer os ensinamentos divinos para dentro da sua rotina, colocando a palavra em ação no dia a dia. Viver segundo os ensinamentos divinos não é algo distante ou impossível. Na verdade, é algo prático, que pode e deve fazer parte das nossas decisões diárias. Vamos começar com 3 passos essenciais para aplicar a palavra de Deus no seu cotidiano. 1. Comece o seu dia com Deus. O primeiro passo é iniciar cada dia colocando Deus em primeiro lugar. Antes de olhar o celular, antes de se preocupar com suas tarefas, tire um momento para falar com o Pai. Jesus nos deu esse exemplo em Marcos capítulo 1, versículo 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Se até Jesus, sendo o Filho de Deus, buscava o Pai antes de qualquer coisa, quanto mais nós devemos fazer isso. Desenvolver esse hábito traz uma mudança poderosa. Sua mente fica mais alinhada com os princípios de Deus, e suas decisões ao longo do dia refletem mais a sua vontade. 2. Fale e haja com amor. No nosso dia a dia, enfrentamos desafios. Discussões no trabalho, momentos de impaciência com a família, dificuldades financeiras, e muitas vezes, nossa reação é agir pela carne, com palavras rudes e atitudes impulsivas. Mas Jesus nos ensinou algo diferente. Em Colossenses capítulo 3, versículo 12, a Bíblia nos diz: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia,
de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Ou seja, o cristão verdadeiro deve ser pacífico, misericordioso e cheio de amor em suas palavras e ações. Que tal começar a praticar isso agora? Hoje mesmo, escolha responder com calma e paciência diante de situações que normalmente te tirariam do sério. 3. Obedeça a Deus acima de tudo. Muitas vezes, sabemos o que Deus quer de nós, mas deixamos o medo ou a opinião dos outros nos impedirem de obedecer. Mas veja o que Jesus disse em Lucas capítulo 11, versículo 28. Felizes são os que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. A obediência a Deus traz bênçãos e direcionamento para a nossa vida. Quando você se pergunta se deve ou não tomar uma decisão, pergunte-se: isso está alinhado com a palavra de Deus? Se estiver, siga sem medo. Se não estiver, afaste-se imediatamente. Agora você já entendeu que viver segundo os ensinamentos divinos não é algo abstrato, mas sim uma prática diária, feita de pequenas decisões que demonstram nosso amor e compromisso com Deus. Mas ainda há algo muito importante que precisamos falar. O que fazer quando erramos? Quando sabemos o que Deus quer de nós, mas falhamos em obedecer? Nos próximos minutos, vamos abordar como lidar com os desafios e quedas na caminhada cristã e o segredo para se manter firme na fé, sem desanimar. Então, continue conosco. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários: Senhor, eu quero praticar a Tua palavra todos os dias. Se você já tentou viver segundo a vontade de Deus, mas em algum momento caiu, sentiu-se fraco ou desanimado, saiba que você não está sozinho. Todos nós, em algum momento, enfrentamos dificuldades na caminhada cristã. Mas a grande questão não é se vamos falhar, e sim como reagimos quando isso acontece. Já falamos sobre a importância de praticar a palavra de Deus no dia a dia. Mas e quando erramos? Como podemos lidar com as nossas fraquezas sem perder a fé? Antes de continuar, comente: eu escolho permanecer firme na presença de Deus, para declarar essa decisão sobre sua vida. Agora abra seu coração para essa mensagem, pois Deus quer falar com você. Todos nós enfrentamos lutas, mas o importante é não parar. Talvez você se sinta incapaz de viver segundo os princípios divinos, porque já tentou e falhou. Mas saiba que até os grandes homens de Deus passaram por momentos difíceis. Olhe para Davi, por exemplo. Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas cometeu pecados graves, como adultério e homicídio. Ainda assim, ele se arrependeu e foi restaurado. No Salmo 51, versículo 10, ele clama: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Isso nos ensina que o mais importante não é nunca errar, mas sim reconhecer nossos erros e buscar um coração transformado. Agora eu te pergunto: o que tem te impedido de viver plenamente para Deus? O medo? A culpa? O desânimo? Comente aqui embaixo se essa palavra falou com você, pois quero orar pela sua vida. O diabo quer que você desista. Não caia nessa armadilha. Uma das maiores estratégias do inimigo é fazer você acreditar que, por ter falhado, não é digno do amor de Deus. Ele sussurra no seu coração: você nunca vai mudar. Deus não te perdoa. Você não é um cristão de verdade. Mas tudo isso é mentira. A Bíblia nos garante em 1ª carta de João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus nunca rejeita um coração arrependido. O que Ele quer de você não é perfeição, mas sim um coração disposto a melhorar todos os dias. Então, se você caiu, levante-se agora mesmo e declare: eu sou filho de Deus, e nada pode me separar do seu amor. 3 passos para se reerguer e seguir em frente. Agora que você já entendeu que errar não significa que Deus te abandonou, vamos aprender como dar a volta por cima e seguir firme na caminhada cristã. 1. Confesse e se arrependa sinceramente. O primeiro passo para se reerguer é reconhecer seu erro diante de Deus. Não esconda, não justifique, apenas confesse. No Salmo 32, versículo 5, Davi declara: então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas.
Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Se existe algo te prendendo, algo que você sente que te afasta de Deus, agora mesmo, ore e entregue isso ao Senhor. 2. Cerque-se de coisas que te aproximam de Deus. Muitas vezes caímos porque estamos cercados de influências erradas. Então pergunte-se: o que eu tenho consumido? Quais ambientes eu frequento? Quem são as pessoas que mais falam comigo? Em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, está escrito: as más companhias corrompem os bons costumes. Se você quer permanecer firme, precisa se alimentar espiritualmente daquilo que te fortalece. Aqui estão algumas práticas que fazem toda a diferença. Leia a Bíblia diariamente, mesmo que seja apenas um versículo por dia. Ore antes de tomar decisões. Evite ambientes e pessoas que te afastam de Deus. Esteja em comunhão com irmãos da fé. Comente aqui: qual dessas práticas você sente que precisa melhorar? 3. Substitua a culpa pela fé. Muitas pessoas vivem presas ao passado, carregando culpas que Deus já perdoou. Mas veja o que a palavra diz em Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se Deus já te perdoou, por que você ainda se condena? A culpa nos paralisa, mas a fé nos impulsiona a seguir em frente. Escolha hoje acreditar que Deus tem um propósito para a sua vida e que Ele pode te usar, independente do seu passado. Agora que você já aprendeu como se reerguer e seguir firme na fé, vamos avançar para algo ainda mais profundo: como desenvolver uma intimidade verdadeira com Deus. A seguir, vamos falar sobre os segredos dos grandes homens de Deus para ter uma vida de intimidade com o Pai e como você pode trazer isso para a sua realidade. Então não saia deste vídeo. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários: eu escolho confiar na graça de Deus e seguir firme na fé. E se ainda não fez isso, inscreva-se no canal Alma Avivada e ative as notificações, pois a próxima revelação pode mudar a sua vida espiritual para sempre. Agora que você já aprendeu a importância de aplicar os ensinamentos divinos no dia a dia e como se levantar depois de uma queda, precisamos falar sobre algo essencial: como ter uma intimidade verdadeira com Deus. Porque a verdade é que não basta apenas conhecer a palavra e se esforçar para praticá-la. Precisamos de algo mais profundo, uma conexão real e contínua com o Senhor. E se eu te dissesse que existe um segredo usado pelos grandes homens de Deus para desenvolver essa intimidade? Mas antes de revelarmos isso, comente: eu quero viver uma vida de intimidade com Deus. Agora, abra o seu coração, pois Deus tem algo especial para falar com você. A intimidade com Deus é um relacionamento, não uma religião. Muitas pessoas vivem uma fé baseada apenas em rituais. Vão à igreja aos domingos, fazem suas orações mecânicas e acham que isso é suficiente. Mas Deus deseja algo muito maior: um relacionamento pessoal com você. Veja o que está escrito em Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Isso significa que não basta apenas buscar a Deus por obrigação. É preciso ter sede, ter desejo, querer estar na presença dele de verdade. Agora eu te pergunto: como está a sua busca por Deus? Você tem separado um tempo especial para estar a sós com Ele? Comente aqui: o que mais te impede de buscar a Deus com profundidade? Os 3 pilares da intimidade com Deus. Se você deseja desenvolver um relacionamento profundo com o Senhor, precisa firmar sua vida em 3 pilares fundamentais. Esses 3 princípios foram seguidos por homens e mulheres de Deus ao longo da história, e são eles que vão te levar a um nível mais profundo de comunhão. 1. Tempo de qualidade com Deus, oração e meditação na palavra. Pense em um relacionamento humano. Como uma amizade pode crescer se as pessoas não passam tempo juntas? O mesmo vale para nosso relacionamento com Deus. Jesus tinha o hábito de se retirar para orar. Em Lucas capítulo 5, versículo 16 está escrito: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava.
Se o próprio Filho de Deus entendia a importância da oração, quanto mais nós precisamos disso. Aqui está um desafio para você. Separe pelo menos 10 minutos do seu dia para conversar com Deus e meditar na palavra. Faça disso um compromisso diário. E se você aceita esse desafio, comente aqui. Eu escolho buscar a Deus todos os dias. 2. Obediência e santidade. Muitas pessoas querem sentir a presença de Deus, mas continuam vivendo no pecado sem arrependimento. A Bíblia é clara quando diz em Isaías capítulo 59, versículo 2: As suas iniquidades separam vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Ou seja, não há intimidade com Deus sem obediência. Isso não significa que devemos ser perfeitos, mas sim que precisamos ter um coração sincero, disposto a abandonar aquilo que desagrada ao Senhor. Hoje faça uma oração sincera e peça a Deus para te ajudar a abandonar tudo aquilo que tem te afastado dele. 3. Sensibilidade à voz do Espírito Santo. Deus fala conosco o tempo todo, mas a grande questão é: estamos ouvindo? Muitas vezes, estamos tão distraídos com os problemas da vida, com a correria do dia a dia, que não conseguimos perceber a voz do Espírito Santo nos guiando. Mas veja o que Jesus disse em João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Se queremos ter um relacionamento íntimo com Deus, precisamos aprender a ouvir a sua voz e segui-lo. E como fazer isso? Separe momentos de silêncio para ouvir o que Deus quer falar com você. Leia a Bíblia com atenção, pois Ele fala através da sua palavra. Esteja sensível às direções do Espírito Santo ao longo do dia. Agora eu te pergunto, você já sentiu Deus falando com você de alguma forma? Comente aqui e compartilhe sua experiência. A transformação que acontece quando você desenvolve intimidade com Deus. Quando você começa a buscar a Deus com sinceridade, algo incrível acontece. Sua vida nunca mais será a mesma. Veja o que está escrito em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Isso significa que quanto mais tempo você passa com Deus, mais parecido com Ele você se torna. Aqui estão algumas mudanças que acontecem na sua vida quando você desenvolve uma intimidade profunda com Deus. Sua mente fica mais clara e direcionada. Você sente paz, mesmo em meio às dificuldades. Seu caráter é moldado e você se torna uma pessoa melhor. Você aprende a confiar mais em Deus e menos na sua própria força. Seu coração se enche de amor e perdão. Se você deseja experimentar essa transformação na sua vida, escreva nos comentários: Senhor, eu quero ser transformado pela Tua presença. Agora que você já entendeu como desenvolver uma intimidade verdadeira com Deus, ainda falta uma última revelação, e essa pode ser a mais poderosa de todas. A seguir, vamos falar sobre o impacto que uma vida guiada por Deus pode ter no seu propósito e no seu destino. O que acontece quando você entrega 100% da sua vida nas mãos do Senhor? A resposta pode mudar completamente sua forma de enxergar o futuro. Então, não saia deste vídeo. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários: Eu quero viver o propósito de Deus para a minha vida. Agora que você já aprendeu como desenvolver uma intimidade verdadeira com Deus, chegou o momento da revelação mais poderosa de todas. O impacto que uma vida guiada pelo Senhor pode ter no seu propósito e no seu destino. Se você deseja viver plenamente os planos de Deus para a sua vida, continue comigo até o final, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente sua maneira de enxergar o futuro. Você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para a sua vida. Muitas pessoas vivem sem direção, sem saber por que estão aqui e qual é o propósito da sua existência. Elas acordam, trabalham, enfrentam desafios, mas sentem que falta algo. Se você já se sentiu assim, saiba que isso acontece porque o ser humano foi criado para viver para algo maior. Veja o que está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus,
para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Isso significa que antes mesmo de você nascer, Deus já havia traçado um caminho para a sua vida. Mas há um detalhe: Ele te deu o livre arbítrio. Você pode escolher seguir os planos dele ou tentar seguir o seu próprio caminho. Agora eu te pergunto, você está vivendo o que Deus planejou para você ou tem tentado caminhar sozinho? Se essa palavra está falando ao seu coração, comente aqui: Senhor, eu quero viver os teus planos. Quando você se entrega totalmente a Deus, sua vida muda completamente. Quando você decide confiar em Deus e entregar sua vida totalmente nas mãos dele, algo extraordinário acontece. Tudo começa a fazer sentido. Veja o que está escrito em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Isso significa que se você confiar plenamente em Deus, Ele te guiará pelo melhor caminho. Mas para isso você precisa entregar sua vida completamente a Ele, sem reservas. E como fazer isso? Aqui estão 3 passos essenciais. 1. Decida viver para a glória de Deus. A Bíblia nos ensina que tudo o que fazemos deve ser para a glória do Senhor. Está escrito em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isso significa que todas as áreas da sua vida, seu trabalho, sua família, suas amizades, seus sonhos, devem refletir a presença de Deus. Hoje, tome essa decisão. Viva para glorificar o nome do Senhor. 2. Permita que Deus direcione suas escolhas. Muitas vezes, tomamos decisões baseadas em nossa própria vontade, sem consultar a Deus. Mas veja o que está escrito em Salmos capítulo 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Isso significa que quando entregamos nossas decisões ao Senhor, ele age em nosso favor. Então, antes de tomar qualquer decisão importante, ore e peça a direção de Deus. Se você deseja que Deus guie cada passo da sua vida, comente aqui: Senhor, eu entrego tudo em tuas mãos. 3. Busque viver segundo os princípios do reino. A vontade de Deus para a sua vida está revelada na sua palavra. Para caminhar dentro do propósito, você precisa conhecer os princípios do reino e aplicá-los diariamente. Veja o que Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Isso significa que se você buscar a Deus acima de tudo, Ele cuidará de cada detalhe da sua vida. O que acontece quando você caminha no propósito de Deus? Quando você entrega sua vida completamente a Deus e caminha no propósito dele, algo incrível acontece. As portas certas começam a se abrir para você. Deus coloca as pessoas certas no seu caminho. As dificuldades se tornam oportunidades para crescimento. Você encontra paz, mesmo em meio às tempestades. Você passa a viver uma vida cheia de propósito e significado. Se você deseja viver isso, escreva nos comentários: eu escolho caminhar no propósito de Deus. Agora, eu quero fazer um convite muito especial. Talvez, enquanto você assistia a este vídeo, você percebeu que tem vivido longe de Deus. Talvez tenha tentado guiar sua própria vida, mas percebeu que o verdadeiro sentido da vida está em Jesus Cristo. Se você deseja entregar sua vida a Cristo e viver os planos dele para você, faça essa oração comigo. Senhor Deus, hoje eu reconheço que preciso de Ti. Peço perdão por todas as vezes que tentei seguir meu próprio caminho. Eu entrego minha vida totalmente em Tuas mãos. Guia-me pelo Teu propósito e ajuda-me a viver para a Tua glória. Ensina-me a confiar em Ti em cada decisão e a buscar a Tua presença todos os dias. Eu Te recebo como meu Senhor e Salvador e escolho viver para Ti. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, comente aqui: eu entreguei minha vida a Jesus. Agora, não pare por aqui.
Continue crescendo na fé. Assista a estes 2 vídeos que estão aparecendo na tela agora. Eles vão te ajudar a aprofundar ainda mais sua caminhada com Deus. E lembre-se, Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Confie nele e siga pelo caminho que ele preparou para você. Que Deus te abençoe grandemente. Nos vemos no próximo vídeo.